No começo de 2017, o embaixador britânico nos Estados Unidos, Kim Darroch, escreveu uma série de documentos para o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, o seu chefe, portanto, Boris Johnson, dizendo que Donald Trump estava muito próximo de tomar uma decisão tresloucada. Trump decidiria por conta própria, sem nenhum plano estratégico, sair do acordo nuclear assinado por Barack Obama com o Irã. Nesses documentos, o embaixador britânico nos Estados Unidos, Kim Darroch, fazia uma série de críticas pessoais a Donald Trump. Chamou-o, inclusive, de maluco ou coisa do gênero. Dizia que Trump agia pela própria cabeça e estava próximo a sair do acordo por não gostar de Obama e também por achar que o Irã estava levando uma boa vida com esse acordo, era um acordo muito frouxo. Os documentos chegaram ao Ministério das Relações Exteriores, preocuparam a Boris Johnson, que voou para os Estados Unidos. Voou em maio de 2017. Boris Johnson foi aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. Donald Trump, no entanto, não o recebeu. Ele foi recebido por Mike Pompeo, que, segundo Boris Johnson, também manifestava preocupações. Johnson percebeu que havia dentro da equipe de Donald Trump muita desavença, muita discordância, principalmente em relação à decisão de Trump de sair do acordo nuclear com o Irã. Bem, acontece que esses documentos que deveriam ser sigilosos, os documentos enviados pelo embaixador britânico ao ministro das Relações Exteriores, acabaram vazando. E é claro que isso criou um problema quase que diplomático entre os dois países. O embaixador nos Estados Unidos, Kim Darroch, teve que pedir demissão. Sua posição ficou insustentável. Trump disse que ele não fazia um bom trabalho e era um imbecil. Bem, Kim Darroch pediu demissão, mas as coisas não ficaram bem a partir de então. Por quê? Porque o ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, é hoje candidato a ocupar a cadeira de Theresa May, e já mandou dizer que, se for ele o próximo primeiro-ministro britânico, Donald Trump não pode contar com o Reino Unido em caso de guerra com o Irã. Essa é a matéria que a Newsweek trouxe hoje e diz o seguinte: Boris Johnson, o líder na corrida para tornar-se o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, disse que não apoiará as operações militares dos Estados Unidos contra o Irã, enquanto a comunidade internacional observa nervosamente Teherã buscar e dar sinais de proliferação nuclear. Falando ao lado do rival e do secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, no último debate sobre liderança, na segunda-feira, Johnson disse que não apoiaria ataques contra o Irã se ele se tornar primeiro-ministro no final deste mês. É amplamente esperado que Johnson derrote Hunt na corrida para tornar-se o próximo líder do Partido Conservador e, portanto, primeiro-ministro, quando o resultado do concurso for anunciado em 23 de julho. Nem Hunt nem Johnson, ambos serviram como secretários das Relações Exteriores sob o comando da primeira-ministra Theresa May, prometeram apoiar o presidente Donald Trump se os Estados Unidos entrarem em guerra com o Irã. Hunt teve o cuidado de não dar uma resposta demasiado direta à pergunta. Ele disse: o risco que temos é algo diferente, que é uma guerra acidental, porque algo acontece em uma situação muito tensa e volátil. Enrolation, disse ele. Mas Johnson não foi caracteristicamente franco ao mesmo ponto, embora a reputação do ex-prefeito de Londres por duplicidade política sugira que ele possa mudar de ideia uma vez no cargo.
Johnson descreveu o regime em Teherã como uma administração disruptiva, perigosa e difícil, mas enfatizou que a ação militar não seria uma opção sensata para nós no Ocidente. A diplomacia, disse ele, deve ser o melhor caminho a seguir. Se você me perguntar se eu acho que, se eu for primeiro-ministro agora, estaria apoiando uma ação militar contra o Irã, a resposta é não. Pois bem, por um lado, segue a tensão entre Estados Unidos e Irã e é assim cada vez mais provável que haja um conflito militar. Por quê? Porque o Irã fala hoje por muitas vozes. Quando os ayatolás se calam por algum tempo, quando o presidente do Irã fica quietinho, falam por eles os terroristas do Líbano, como, por exemplo, o Hezbollah, que não tem cansado de dizer que o Irã poderá simplesmente apagar Israel do mapa quando desejar. Hoje mesmo, como nós vimos, um representante do Hamas convocou 7 milhões de palestinos a tornarem-se homens-bombas para também riscar Israel do mapa e assim por diante. Tudo isso tem influência direta ou indireta do Irã. Portanto, nada faz crer no momento em que a situação se acalmará. Nesse caso, é preciso saber exatamente o que fará a Grã-Bretanha. Se liderada por Johnson, temos que perguntar, Johnson está tendo cuidado apenas de não se comprometer no momento em que está prestes a chegar à cadeira de primeiro-ministro? É só para inglês ver? É discurso para inglês ouvir? Ou, de fato, a Inglaterra ficará de fora? É certo que não, é claro que não. Num conflito, nesse tipo de conflito, é evidente que a Inglaterra teria que estar do lado dos Estados Unidos, porque, na verdade, é a sua única garantia, é a sua melhor aposta, é o seu melhor amigo, no fim das contas. O fato é que os interesses políticos têm tornado tudo muito mais difícil. Não fosse uma campanha para presidente logo ali, Donald Trump já teria acabado com isso há muito tempo. O Irã hoje estaria provavelmente recebendo de novo o seu rei. A família Pahlavi estaria novamente voltando para o Irã, ainda que com uma série de problemas, Rússia gritando de um lado, China de outro, situação tensa, mas alguma coisa estaria um pouco mais calma no Oriente Médio e esse perigo todo já não seria mais tão premente. O fato é que as eleições, as chamadas, famosas eleições, têm colocado o mundo inteiro em risco. Os Estados Unidos, deixando de ser o xerife do mundo, só dará chance e espaço para o crescimento de ditadores imperialistas como Putin, como a China de Xi Jinping e assim por diante. Mas também, e o que é pior, as aventuras bélicas de malucos cheios de armas como os ayatolás do Irã. Está na hora do povo pensar um pouco que eleição é bom quando está tudo calmo. Nesse momento em que nós estamos, democracia só serve para fortalecer a esquerda e os inimigos do Ocidente. Resta saber até que ponto essas palavras de Boris Johnson têm algum valor, alguma veracidade. Mas imaginem o seguinte cenário: Inglaterra, Reino Unido, unindo-se com França, com Alemanha e com Itália, numa espécie de eu não quero me envolver, ou seja, dando carta branca para o Irã e, ao mesmo tempo, fazendo vista grossa para as atrocidades que estão por vir. Tudo isso abrirá caminho para as duas pontas perigosas que poderão destruir a Europa: o Irã, o Islã e a Rússia de Vladimir Putin. Vamos aguardar para ver o final dessa história. Até depois, amigos.